pensamento computacional não é exclusivo de programadores e de especialistas em tecnologia. Na verdade, ele é um conjunto de habilidades essenciais para todos nós na era digital. Pense nisso como uma caixa de ferramentas mental para a resolução de problemas de forma criativa e eficiente, seja no computador ou em atividades do nosso cotidiano. Então, no vídeo de hoje, a gente vai aprofundar nos 4 pilares fundamentais do pensamento computacional. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Eduarda, sou formada em engenharia de software e trabalho há 4 anos no mercado como desenvolvedora. E no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre os 4 pilares fundamentais aí do pensamento computacional, que pode ser utilizado tanto para você que está começando na programação agora, quanto para quem caiu aqui de paraquedas e eventualmente não é da área de tecnologia, porque são ferramentas essenciais que nos ajudam bastante no nosso dia a dia. Então, sem mais enrolações, vamos começar com o nosso primeiro pilar, que é o pilar da decomposição. A decomposição é como pegar um grande problema e dividir ele em partes menores que são mais fáceis de lidar. Na programação, isso é super útil e a gente utiliza o tempo inteiro. Por exemplo, se você é estudante de programação e coloca na sua agenda que você precisa estudar programação, essa tarefa ela é muito grande e ela não diz muita coisa sobre o que você realmente de fato precisa fazer. Então, nesse caso, você pode dividir a ideia de estudar programação em tarefas menores, como por exemplo, em um dia estudar variáveis, no dia seguinte estudar loops e assim por diante. Nesse caso do exemplo, você consegue tornar o aprendizado um pouco menos complexo e também menos assustador. Nosso segundo pilar do pensamento computacional é o reconhecimento de padrões. Imagine que é como encontrar semelhanças ou padrões em um grupo de coisas. Em programação, isso pode significar notar que alguns certos problemas têm soluções semelhantes. Por exemplo, se você já criou um programa para ordenar uma lista de números de forma crescente, você pode utilizar de um padrão semelhante para ordenar uma lista de caracteres, de letras em ordem alfabética. Reconhecer esses padrões nos ajuda a resolver problemas mais rapidamente, porque a gente pode utilizar de abordagens que a gente já sabe que funcionam. O nosso terceiro pilar é o pilar da abstração. Pense nela como o processo de focar naquilo que realmente importa em um problema, sem pensar nos pormenores dele. Na programação, a abstração é super útil para deixar as coisas organizadas e claras. Por exemplo, quando a gente quer enviar um e-mail, a gente não necessariamente precisa perder tempo entendendo como que funciona o envio de e-mail através da internet. A gente basicamente precisa escrever a mensagem e clicar no botão de enviar. A função por trás vai cuidar de todo o resto. E por fim, o nosso quarto e último pilar é o pilar dos algoritmos. Você pode pensar em um algoritmo como uma receita ou um manual de instruções, mas para resolver problemas ou realizar tarefas no mundo da programação. É basicamente uma lista de passos que você tem para chegar no resultado esperado. Na programação, um exemplo clássico de algoritmo poderia ser um conjunto de passos para adicionar números em uma lista. Assim como você seguiria um passo a passo para montar um móvel, você segue os passos do algoritmo para chegar no resultado final que você espera. E o pensamento computacional, ele não se resume apenas à programação. Na verdade, ele pode ser utilizado em diversas outras áreas, como medicina, engenharia, educação, artes e muito mais. E como que a gente pode desenvolver essas habilidades de pensamento computacional? Bom, o primeiro passo é praticar a decomposição. E eu já dei a dica. Se você é estudante de programação e tem aquela mania de colocar na agenda que você precisa estudar programação, comece a visualizar essa tarefa em tarefas menores, colocando cada dia um passo que você precisa seguir. Por exemplo, como eu falei mais cedo, você pode colocar no primeiro dia para estudar sobre variáveis, no segundo dia para estudar sobre loops, no terceiro dia para começar uma nova linguagem de programação e assim por diante, porque aí você consegue visualizar as tarefas menorzinhas e aí elas vão somando para chegar no final e você ter de fato estudado sobre programação, mas você consegue acompanhar melhor o seu desenvolvimento e o seu aprendizado. O segundo passo é reconhecer padrões. Então observe as atividades que você faz regularmente no seu dia e observe se há padrões nelas. Por exemplo, se você estuda sempre à noite e você se sente mais produtivo à noite, você provavelmente encontrou um padrão aí no seu comportamento de estudos. O terceiro passo é usar a abstração. Você pode tentar focar nas principais informações quando está vendo uma notícia ou ouvindo um podcast, por exemplo. Basta você se perguntar qual que é o ponto principal disso daqui que eu estou assistindo, vendo ou lendo. Isso te ajuda a entender melhor a situação sem se perder em detalhes que são menos importantes. E o quarto passo é criar algoritmos simples. Para suas tarefas diárias, pense em criar um pequeno algoritmo ou um passo a passo. Por exemplo, se você está pensando em planejar o seu dia ou a sua semana, faça uma lista de coisas a fazer em uma ordem que faça sentido. E basicamente esses são os fundamentos aí do que a gente chama de pensamento computacional. Você já
já tem a dica aí para praticar e para aprimorar cada vez mais o seu pensamento computacional. Eu tenho certeza que aprimorando essas habilidades, você vai conseguir ter um pouco mais de facilidade no mundo da programação. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te ajudo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até lá!